Fala pessoal, aqui é o Daniel da empresa Fit e conforme prometido, aqui um vídeo para mostrar uma alternativa para o PROC-V. Quando o PROC-V não funciona, o que você pode fazer, como é que você pode melhorar a função. Então, primeiramente, é uma função, são duas funções. Então, é uma combinação de funções e por isso ela é mais complicada que o PROC-V. Apesar disso, a sintaxe da função, de cada uma das funções, é relativamente mais fácil. Quais são as duas funções que a gente combina? Primeira função é uma função chamada índice. Cuidado com o acento, senão o Excel não aparece aqui para você digitá-la. E o que a função índice faz? No caso, a gente vai usar essa primeira referência dela, que é o quê? Seleciona uma matriz, diz o número da linha, por exemplo, 7. Opa, faltou ponto e vírgula. 7. O número da coluna, 2. E ele vai me retornar o item que está na sétima linha desta matriz, segunda coluna. Como eu comecei selecionando da linha 2, sétima linha vai ser oitava, RS. Então, ele me trouxe, repare, o RS. A próxima função que a gente também vai usar é a função correspondente. Se escreve corresp. O que ela faz? Se eu selecionar um valor que eu estou procurando, vou procurar aqui o próprio RS, e essa matriz que eu seleciono, ela tem que ser ou apenas numa linha, ou apenas uma linha, ou apenas uma coluna, para que dê certa função. Então, no caso aqui, eu vou selecionar essa linha. Aqui eu tenho tipo de correspondência. Se for numérica, eu posso encontrar imediatamente menor ou a imediatamente maior. No caso, eu vou querer exata, 0. E pronto, ele me dá a posição desse item dentro dessa matriz. No caso aqui de B2 até B17, ele é o sétimo item. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas duas funções juntas podem simular o PROC-V. Como? Então aqui nós temos um exemplo simples, bem comum, que nós temos um cadastro de clientes, nome e estado, e aqui a gente tem a venda. Na venda a gente vai ter o nome dos clientes e a gente quer trazer o estado para qual a venda foi feita, a partir do nome. Então, como a gente pode fazer isso, sem usar, no caso, o PROC-V? A gente, primeiramente, a gente vai chamar a função índice, certo? Qual vai ser a minha matriz da função índice? Eu vou querer trazer o estado. Então, nesse caso, eu posso selecionar, uma dica já avançada, eu posso selecionar apenas a coluna dos estados. Eu não preciso selecionar as duas. Por quê? Se eu for selecionar as duas, eu vou colocar depois que eu quero a segunda coluna. Mas se eu já sei qual é a coluna que eu quero, eu já sei que vai ser sempre a segunda, eu posso selecionar apenas ela. Porque repare que sempre vai ter a correspondência entre o que eu encontrar aqui na esquerda, a posição, e a coluna aqui da direita. Única coisa importante é de lembrar de selecionar o mesmo intervalo. Então, se aqui eu selecionei começando na 2, aqui eu tenho que selecionar começando na 2 mais à frente. Já vai ficar mais claro isso. Então, aqui está a matriz, onde está o estado que eu vou querer trazer. Eu vou dar aqui um F4 só para travar. E agora nós vamos para o próximo, o número da linha. Eu não sei qual é a linha. Eu preciso justamente descobrir a linha. Como que eu vou descobrir a linha? Através da função correspondência. Qual correspondência? Eu vou pegar este valor aqui, dentro desta matriz. Faltou novamente, desculpe, faltou o ponto e vírgula.
ponto e vírgula, isso. Dentro desta matriz aqui dos clientes, eu vou travar também apenas para depois quando a gente copiar. E eu vou querer a correspondência exata. Acabou aqui a função correspondência. A gente volta, como está mostrando aqui, para a função índice, que agora vem o número da coluna. Como o que eu selecionei tem uma coluna só, basta eu pôr 1. Se eu tivesse selecionado as duas colunas, eu ia ter que pôr 2. Mas já mostra aqui qual é a vantagem de selecionar apenas uma coluna só. É uma das coisas que isso permite, que essa combinação permite, que é superior ao PROC-V. Então, fiz aqui, ou seja, estou trazendo o valor dentro desta coluna, que a linha vai corresponder à linha onde ele encontrar aqui o valor que eu estou procurando, e coluna 1. Quando eu der aqui o Enter e espalhando depois, eu resolvi o problema. Então eu usei essas duas funções e simulei o PROC-V. Daí vem a pergunta: nossa, Daniel, legal, mas eu podia ter feito isso com o PROC-V, talvez mais simples, uma sintaxe não tão direta, tem aqueles problemas que já falei no outro vídeo, mais simples. Por que eu vou usar isso? Então, o que poderia acontecer que vai funcionar de qualquer jeito, que é a grande vantagem? Imagina que, por algum motivo, aqui eu tenho outros valores da venda e na hora que eu vou querer, ou aqui eu tenho outros valores em relação ao cliente e na hora que eu vou querer trazer, se está aqui à direita, vou apagar aqui. Com o PROC-V, eu não ia ter como fazer isso. Por quê? Porque o valor de referência está à direita. Com índice e correspondência, eu consigo. No caso, eu vou alterar aqui onde eu estou fazendo a correspondência. Vou fazer aqui a correspondência agora nessa linha, tomando cuidado de selecionar de novo o intervalo equivalente. Opa! E pronto, voltou a minha função. Tá aqui um caso que eu não ia conseguir fazer com PROC-V. Ou, mesmo casos que eu conseguiria fazer com o PROC-V, às vezes pode ficar mais fácil usando correspondência. Como? Vamos supor que eu tenho isso daqui, ó. É um cadastro bem grande, tem um monte de coisa nele, e eu tenho um deles está na coluna G e o outro está na coluna U. No PROC-V eu ia ter que pôr a distância. Quando eu selecionasse, eu ia ter que pôr essa distância daqui. Fazer de cabeça é meio difícil, né? E essa é a vantagem que eu falei do correspondência, de poder selecionar direto a linha, não ter que selecionar a matriz inteira. Olha só o que aconteceu aqui. Eu selecionei na hora de trazer a matriz U, que é justamente a matriz aqui onde está o que eu quero trazer, e na hora de procurar eu selecionei a matriz G. Acabou. Eu não preciso ficar fazendo a conta da conversão. Desde que eu tenha, e na maioria dos casos eu vou ter mesmo, esta equivalência, ou seja, o intervalo está meio paralelo ao outro intervalo, eu não preciso selecionar isso tudo como eu precisaria no PROC-V. Não tem continha. Seleciono aqui para um, seleciono aqui para o outro, no caso para trazer o valor aqui para a referência, pronto. Então, essa é uma maneira que corrige os problemas do PROC-V. Além de não ter a questão do falso. A grande vantagem disso também é que ele funciona tanto para PROC-V quanto para PROC-H. Nesse caso, você apenas teria de trocar, em vez de você pôr a correspondência no número da linha, a correspondência vai estar no número da coluna e o número da linha, que vai ser 1. E é o mesmo conjunto de funções.
E até para alguns casos mistos, eu já trabalhei com alguns assim, onde você tem uma correspondência dupla. Você não sabe nem o número da linha, nem o número da coluna, e você precisa achar os dois. Que é um caso onde você põe duas correspondências. Uma para a linha, uma para a coluna. Bom, pessoal, é isso. Fiquem ligados no nosso canal para mais dicas. Curtam a gente no Facebook para acompanhar dicas e o que está acontecendo. E qualquer dúvida, só entrar em contato com a gente por qualquer um desses canais que eu acabei de falar. Até mais, até o próximo vídeo.